iniciar a gravação. Então, começando, olha só. Então tá. Bom, gente, no dia de hoje, então, eu vou fazer uma apresentação dos dois textos do Michael Pollack, né? O Memória e Esquecimento, também o texto Memória, Esquecimento e Silêncio, né? E também o texto Memória e Identidade, tá? Para que fique mais claro, né? Eu vou começar com Memória e Identidade Social, porque ele é o texto que de início, né? E depois o Memória e Esquecimento. Bom, eu espero que dê tudo certo aqui, porque eu vou fazer uma apresentação mais voltada ao texto mesmo, tá? Não quero chegar a debater outras questões de início, mas mesmo fazer o trabalho de analisar esse texto e de analisar um pouco daquilo que são as questões teóricas e epistemológicas que tem aqui, ainda mais porque talvez aqui a gente tenha uma relação que muito conhecida, né, em torno da questão da memória e a identidade, né? E quando a gente fala em identidade, nesse primeiro momento, a gente pode falar quase sempre em termos de identidade nacional, tá? E essa questão de identidade e memória, né, ela vai sendo muito trabalhada dentro de uma concepção de história do tempo presente, né? Principalmente naquela ideia de que a sociologia construída a partir dos anos 70, ela tem que ser uma sociologia que ela seja um pouco menos paradigmática e um pouco mais voltada àquelas demandas do tempo presente, né? Então, de certo modo, um pouco da ideia paradigmática da sociologia ou das ciências sociais em geral está muito relacionado com um fechamento do campo acadêmico, científico das ciências sociais, né? Enquanto que se eu pensar, por exemplo, em termos de um campo mais epistemológico, ou seja, que tente articular mais visões, né? Que é uma coisa que começa a ser construída a partir dos anos 70, mas que efetivamente vai ser compreendido a partir dos anos 90, né? Que coloca a gente um pouco em torno dos debates da interdisciplinaridade, mas uma interdisciplinaridade que ela tem que ser pensada em termos daquilo que são as proximidades das disciplinas, né? Mas sem excluir, sem perder aquilo que são os núcleos duros das disciplinas, né? Ou seja, se a gente uma disciplina como a disciplina historiográfica, né, de que tanto em comum tem com a sociologia, né, e a sociologia que tanto em comum tem com a história, né, como é que a gente faz essa aproximação? Porque a questão é que uma parece ser muito próxima, efetivamente, da outra, né? Até mesmo tomando por parte da nossa experiência das ciências sociais, né? Grande parte dos nossos autores, das nossas concepções científicas, elas estão efetivamente ancoradas dentro de uma base histórica, seja de um materialismo histórico, seja de uma visão comparada da história, né, mais weberiana. Mas, enfim, a gente tem esses pilares, né, e o que faz com que a gente perca um pouco de uma noção que é fundamental para a história, principalmente para a história contemporânea, que é a ideia do tempo, né, que é menos o fato e mais o tempo, né? Isso remete a gente pensar não só em noções por exemplo, do tempo cíclico, né? Ou então do tempo linear, mas remete a gente pensar em termos daquilo que seriam as relações de acúmulo, né? da experiência cultural, né? E que isso
isso, claro, se faz presente, né, se faz valer no tempo presente, mas que também dá a ideia, né, de que muitas das nossas experiências enquanto sujeitos sociais, elas muitas vezes elas parecem muito pouco mediadas pela noção de tempo. Então, a historiografia, pelo menos a historiografia contemporânea, ela vai debater muito essa noção do tempo, o tempo histórico, né? E, enfim, isso permite com que a gente tenha que pensar algumas questões que são importantes aqui em relação ao nosso tempo presente, né? Pensar a questão da identidade, ela vai ser fundamental não só na história, né? Mas também nas ciências sociais. Então, essa primeira ideia aqui, né, que é a ideia de identidade, ela pode ser encontrada em torno daquilo que são as relações de uma produção em torno dos interesses nacionais, né? Então, a ideia da identidade nacional é algo que começa no final do século XVIII, do século XIX, né? E que tem uma marca muito grande da construção dos estados nacionais na Europa, mas também das suas fronteiras, né? E o estabelecimento de que cada fronteira tem uma cultura, cada fronteira tem uma língua, e que é isso que traz o corpo, né, de uma cultura em diferença da outra, né? Então, essa marca muito fronteiriça da cultura, ela é algo que permanece durante aquilo que o Eric Hobsbawm vai chamar dos períodos dos nacionalismos, né, da emergência dos nacionalismos, mas que, de certo modo, permite com que a gente tenha uma crise, né, do sistema internacional europeu, né? E aí eu falo principalmente do período que vai de 1871 até o período da Segunda Guerra Mundial, né? Porque, digamos que até 1871, a gente tem uma ideia de que não haveria nenhum conflito, né? Que estaria estabelecida uma paz entre os estados. Mas, claro que a 1871, por conta da Guerra Franco-Prussiana, né? Mas é o período de unificação da Alemanha, né? É o período em que a unificação italiana também se faz, e que tem aí claramente a ideia do que é a identidade nacional, né? Começa a se construir isso por parte de uma visão muitas vezes até militarizada da identidade, né? Pode pensar no caso da Prússia, né? Isso vai conduzir à Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, consequentemente, mas que também traz aqui um pouco de dilemas, que são os dilemas de quais os limites que a cultura, quais os limites que as fronteiras, quais os limites que a política pode ter, né? Então isso, de certo modo, ajuda a gente a identificar, por exemplo, uma questão muito relativa a essa identidade nacional, né? Que é uma produção de uma memória, né? Que é a memória, digamos assim, algo compartilhado por todos, né? Compartilhado por todos daquele estado, algo compartilhado por todos os indivíduos que estão dentro de um determinado território, né? Isso dá a ideia de que, de certo modo, aquilo que a gente pode chamar de memória, né? Ela um fenômeno coletivo, né? Um fenômeno social, e que ele é um fenômeno que vai sendo construído em torno muito dessa ideia da memória nacional, dos valores pátrios, né? E que, de certo modo, coloca em torno, né, de uma construção muito presente em torno daquilo que são as tradições, né? Coloca muito a relação
de como que essas tradições, que às vezes elas podem não ter uma origem específica, mas elas existem, né? E por existirem, elas remetem a um passado, muitas vezes até um passado mítico, um passado da origem nacional, né? Da origem da fundação nacional, né? De diversos países, diversas culturas. É claro que essa é uma visão que permite a gente pensar em termos da memória nacional, né? Que nada mais é do que aquela grande amálgama, né, das culturas, das experiências, das vidas individuais, e que vão, de certo modo, construir uma aparência de coletividade. Vão dar um amálgama para uma coletividade, né? É claro que essa é uma visão e que, para vocês que leram o texto, vão ver como que o debate que o Pollack faz com o Hobsbawm são interessantes porque permite a gente pensar uma aproximação, né? O Hobsbawm como um sociólogo durkheimiano, né? Mas dá uma similitude entre a ideia de consciência coletiva e a ideia de memória coletiva, né? E aí acho que eu já tinha comentado, talvez eu tenha comentado na aula passada, eu comecei a comentar isso, né? A ideia é que a memória ela não é só tomada desse ponto de vista geral, desse ponto de vista da identidade nacional, né? Mas ela pode ser tomada desde a memória do indivíduo, ou seja, aquilo que o indivíduo lembra e como que ele constrói as suas visões de mundo, como que o indivíduo ele constrói as narrativas individuais, narrativas pessoais, e isso sendo validado, ou seja, compartilhado também com uma coletividade, né? Uhum. A Sofia pergunta aqui, podemos associar a identidade com pertencimento e diferenciação? Exatamente. Por exemplo, a colonização, a criação do outro, da racialização dos indivíduos, não, não é. Na verdade, é porque parece quase sempre que o conceito de identidade é novo, né? O que, de certo modo, talvez não seja tão errado de pensar pela capacidade que a identidade tem hoje de mobilizar debate, tá? Mas, de certo modo, a identidade nada mais é do que uma relação de identificação e recíproca de pertencimento e reciprocamente de participação em determinada comunidade, né? Eu diria que, até de uma forma ousada, que para existir uma classe para si, preciso ter uma identidade, né? Não é só... falo isso brincando, mas pensando que para que exista um compartilhamento, por exemplo, de valores políticos dentro de uma determinada comunidade e como que essa comunidade ela pode, de fato, se fazer dentro dos seus valores éticos, morais, como que ela pode se construir os seus valores, construir aquilo que seja o aceitável ou não aceitável, tudo isso diretamente faz com que os indivíduos tenham que se sentir pertencidos àquilo, né? A gente não tem só o mecanismo de coerção que vem do Estado, que vem de cima para baixo, né? Mas você tem essa tentativa de fazer com que os indivíduos se reconheçam dentro de alguns símbolos, né? Então é uma ordem simbólica, mas é uma ordem simbólica também material, né? O que é interessante nisso é porque se a gente pensar um pouco da memória, e aí voltando um pouco para aquilo que eu estava colocando, se a gente pensar um pouco da memória enquanto uma consciência coletiva, a gente vai ver que não tem só uma produção, né, uma questão durkheimiana aí, não vai ter só uma produção da consciência coletiva mediante uma concordância positiva dos indivíduos e até mesmo um acordo tácito, né? Mas vai ter essa consciência coletiva mediante um compartilhamento de valores, mediante ao compartilhamento de ideias, mediante ao compartilhamento de posicionamentos políticos, econômicos, né? Então isso tem
um impacto muito grande de subjetividade também, né? Ou seja, o que eu tento colocar aqui é que não é só a estrutura que vai fazer com que o indivíduo ele seja indivíduo, né? Há um grande debate sobre isso, sobretudo proveniente do marxismo e da corrente estruturalista do marxismo, que é a ideia do Träger, né? Que é o indivíduo portador. Essa palavrinha aqui, né, o famoso o Träger, tem um laut, 2 pontinhos ali em cima do A. O portador nada mais é do que o indivíduo que, de certo modo, ele repete a estrutura, né? Então, isso tira um pouco da autonomia do indivíduo perante das suas ações, né? Faz com que a ação do indivíduo ela seja previsível via estrutura, né? E que, de certo modo, a estrutura ela tenha toda a prevalência sobre o sujeito, né? Ou seja, dizer que o sujeito ele é mais ou menos um reflexo da estrutura. Isso se manteve por muito tempo, mas se a gente for pensar em relação àquilo que são as rupturas epistemológicas que vão sendo dadas a partir dos anos 70, na historiografia e nas ciências sociais também, o que não se configura, o que não vai mais se configurar é essa teoria que uma teoria tão estrutural, né? Uma teoria tão voltada a argumentar que o indivíduo ele é reflexo das estruturas, reflexo do sistema, diria Parsons, enfim, né? Traz um pouco aqui de ruptura. E nessa ruptura que entra a história do tempo presente, né? Porque quando a gente passa a não mais pensar a macroestrutura ou a estrutura social como sendo uma determinante para o indivíduo, para a ação do indivíduo, a gente começa a ter que pensar o que se faz de subjetividade, né? E como que o indivíduo ele pode se fazer em torno daquilo que é o seu tempo, né? A gente não consegue construir um indivíduo anacrônico. Claro, a influência ou a organização de valores, de normas, etc., da estrutura, ela é fundamental, né? Mas o indivíduo também, ele capta isso e também modifica isso, né? Então, a gente não é só um produto da história ou um produto da estrutura. Nós também temos as nossas opções, os nossos valores, né? As nossas visões de mundo, que muitas vezes se conflituam com essa visão estrutural e que faz com que tenha outras percepções de um ponto de vista de uma subjetividade, né? A ideia de pertencimento ela é fundamental para entender o que a comunidade dos indivíduos compartilha ou não, né? Tem um livrinho muito interessante sobre isso, para quem gostar, vale a pena, que é o livro Os Alemães, do Norbert Elias, né? Vai um pouco nessa ideia da passagem da comunidade para a sociedade, né? A passagem da comunidade para a sociedade ela é muito interessante, porque ela pressupõe, né, que os indivíduos eles tenham algo que os una, algo que lhes dê uma característica de identidade, algo que possa ser dado como uma relação também de construção desse compartilhamento, tá? Do ponto de vista da memória, né, daquilo que a gente veio a chamar de memória, ela, já falei aqui, né, a gente pode ver a memória nos lugares, né, que essa memória nos lugares, ela trata um pouco dessa memória nacional. Tá? No caso, o conceito que o Pollack vai debater, e é sempre um conceito muito fundamental aqui, é um conceito do Pierre Nora, que é o conceito de lugares de memória, né? Esse conceito ele é muito interessante, e aí vale a pena que perceber uma coisa, né? O texto do Nora são 3 volumes, o livro Lieu de la Mémoire,
são 3 volumes gigantescos, né, com uma contabilidade enorme de levantamentos de símbolos da República Francesa e como que esses símbolos eles estão espalhados por toda a França e o que eles querem dizer. Eu nunca li Os Lugares de Memória, porque é uma obra extremamente extensa, não tem tradução, mas tem uma parte desse livro, que é uma parte que todos o pessoal lê, que é quando o Nora ele faz uma definição acerca do que são esses lugares de memória, né? E a definição que ele dá basicamente que os lugares de memória estão relacionados à construção, né, dessa identidade dos indivíduos, mais uma identidade voltada à compreensão daquilo que são os símbolos políticos, os símbolos nacionais. De certo modo, o Nohar ele vai pensar um pouco, né, como até o Pollack coloca, né, um pouco de como que personagens e lugares, personagens e os acontecimentos, como que eles vão compondo um amálgama, né? Se você, não sei, se vai em algum lugar, alguma praça, né? Vai ter uma estátua de alguém, sei lá, Duque de Caxias. Eu dei o exemplo do Duque de Caxias. E quando o Duque de Caxias ele aparece, né? Numa estátua, por exemplo, o que a gente remete diretamente a um grande herói nacional, né? Um pouco sabe que o Duque de Caxias foi um matador profissional na Guerra do Paraguai, né? Então tem um pouco dessa questão, assim, ou seja, a memória ela vem como a memória dos símbolos nacionais, né? E muitas vezes o que é importante para a gente fazer, né, como tentar pensar essa memória, dizer como que isso foi construído ao longo dos anos, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar, por exemplo, são os museus os museus da ditadura, pensando no Museu da Resistência em São Paulo, né? É um museu que ele é construído com memória da resistência da ditadura militar e ele tem uma questão muito interessante ali na sua forma de pensar, né? Ou seja, é um lugar onde você, claro, ele é construído recentemente, mas ele incorpora um pouco daquilo que foi a vivência de grupos que lutaram contra a ditadura militar, né? E essa vivência, ela foi, claro, isso foi construído a posteriori, né? Então, o projeto, a forma de pensar é um pouco a mesma do monumento ao Holocausto em Berlim, né? Você constrói uma questão para lembrar daqueles que eventualmente morreram, né? Que foram mortos, mas para dizer, né, de certo modo, que o Estado, né, que ele pode promover os seus ídolos, os seus heróis nacionais, ele também pode promover aqueles que são que não vão ser enquadrados na categoria de heróis, né? Mas eles não seriam heróis. Construir a categoria de heróis significa construir a história dos vencedores, né? E construir a ideia daqueles que foram mortos, né, pela ditadura ou pelo Holocausto, significa você construir a memória daqueles que foram mortos, né, que foram silenciados, que tiveram as suas vidas interrompidas. Então, dá a ideia de uma resistência, dá uma ideia daquilo que tem que ser lembrado para nunca mais ser esquecido, porque se for esquecido, corre o risco de se repetir, né? Essa é uma máxima um tanto quanto benjaminiana, né, que a gente encontra lá nas teses da história do Walter Benjamin, mas que traz uma ideia muito interessante, né, de que
pelo menos via Benjamin, né, a ideia é que se o Holocausto ele for esquecido, provavelmente ele será repetido, né? E isso acontece, né? Todos os tipos de regimes de exceção, se a gente for pensar assim, né? Porque a exceção, claro, pode ter resistência, mas se você não tiver a referência do que aconteceu no passado, né? Você não tem a referência também para a mudança da história do tempo presente, né? Para a mudança da sociedade no tempo presente. E isso é o que é a máxima que está por trás dessa questão, né? Ou seja, a história esquecida é uma história perdida, né? As memórias esquecidas ou silenciadas são memórias perdidas. Então, resta o resgate dessas memórias. Essas memórias elas podem ser resgatadas pelos lugares da memória, né? Os lugares de memória. Ou seja, museus, estátuas, né? Parques, enfim, lugares que relembrem um passado, mas esses lugares da memória, na sua maioria, eles estão muito relacionados àquilo que é a história nacional, a história oficial, a história dos vencedores, né? E por trás da história dos vencedores, provavelmente você tem o apagamento da história dos vencidos, né? Então, essa dialética em torno de vencedores e vencidos, ela, de certo modo, coloca aqui um pouco em termos dos desafios, né, de se construir a memória dos vencidos, né, mas como a forma que essa memória dos vencidos ela pode se encaixar, né? Você tem uma batalha pela memória, e essa batalha pela memória é um pouco de como que a memória ela vai sendo encaixada, ela pode disputar com a memória oficial, né? Com a história dos vencedores. Paula pergunta, se voltando para o ambiente educacional, a escola também pode ser um lugar de memória? Fico pensando na lei de 1939, por exemplo, sobre a tradição de história, cultura brasileira indígena. Então, essa é uma polêmica. Eu entendo, eu acho que a tua pergunta é um pouco menos a escola e mais o conteúdo, talvez, né? Porque, de certo modo, eu posso ter a lei de obrigatoriedade de ensino da cultura afro-brasileira numa escola totalmente insípida, inodora e incolor, né? Então, isso, digamos assim, faz com que esse lugar seja, né, ele não tem identidade, né? Eu gosto de pensar um pouco, vocês já devem ter lido isso, mas eu fico pensando aqui que a escola, já leram o Marco G, né? Provavelmente não lugares, né? Que acho que na antropologia o pessoal lê bastante isso, pelo menos na minha época lia. É um livro que eu gosto, né? Que a ideia, aquele conceito que ele coloca, o conceito de supermodernidade, e que na supermodernidade você tem os lugares que não têm identidade, né? Aeroporto, etc. Mas imagina só a escola, uma escola particular de altíssimo gabarito, né? Ela é um ambiente, o quanto mais clean ela for, né? Mais próximo da formação para o mercado de trabalho ela vai ser, né? Um ambiente de formação das grandes elites, etc. E o que não acontece, por exemplo, na escola pública, né? Em que você tem uma outra relação ali, está muito mais conflituosa. Então, talvez seja pensar o conteúdo, né? Muito mais do que o espaço, né? O Norra, ele pensa o espaço, né? Então, pensar no conteúdo significa, sim, você retomar a história aquela história que foi dita como a história dos vencidos, né? Em detrimento da história dos vencedores, ou fazendo com que haja um conflito entre a história dos vencidos e a história dos vencedores. Talvez a gente pensar que haja, vai estar plantando um conflito, né?
mas que possa perceber as relações dialéticas entre isso, né? Talvez o espaço da escola, ele possa ser um espaço de memória, por exemplo, e aí eu acho que os grandes, alguns nacionalistas, né, os patriotas, eles sempre utilizam isso de uma forma muito bem utilizada, que é o seguinte: eu estudei nessa escola e hoje sou uma grande pessoa, né? Ou seja, vim de baixo, né? Tive a forma ascendente, né? Isso mostra um pouco de como que essa ascendência social ela é interessante na nossa sociedade, porque a gente valoriza isso, né? E por outro lado, né, você tem esse espaço, né? Você está criando um mito dentro do espaço escolar, né? Uns vão ver como vitória nacional. Pois é, pois é. Então, é essa questão, né? Porque, assim, como que, digamos que assim, que o espaço por si só, o conteúdo por si só, ele está sujeito a ser pensado e repensado, né? Então, você pode fazer um ensino de cultura afro-brasileira totalmente racista, né? É possível, sim, né? Você vê como que várias, né? Várias iniciativas nesse sentido. Por outro lado, né? Me parece um pouco que a nossa capacidade aqui de articular os lugares da memória, como que a memória e história, né? Vai fazer com que a gente tenha essa possibilidade de pensar não só o espaço, né, como a memória territorializada, mas também o que e a quem isso interessa, né? E eu acho que isso que é importante, né? Uhum. Estimando depois da estima e vem o esquecimento. Então, e aí que tem essa questão, memória e esquecimento, né? Eu acho que estão totalmente relacionadas, é um par, né? De pensar que pensar um pouco a ideia de que, olha, a memória ela pode ser tanto a memória individual, a memória de um grupo coletivo, ou então a memória histórica, a memória nacional. A memória histórica, ela pode ser uma memória que ela articule os valores de formação, né? Os valores daquilo que é a nossa cultura, né? Ou ela pode ser, né, também aquilo que é o instrumento de certas disputas, né? Se a gente for ver, a gente fala uma coisa aqui que eu acho que pode talvez fazer sentido, pensar o grande cânone os grandes cânones da literatura, tá? E penso aí os grandes cânones da literatura brasileira, e que provavelmente a gente vai ter, sei lá, um Machado, um Graciliano, sei lá, mais, enfim, Guimarães Rosa, entre outros, né? Claro, é um cânone, Guimarães Rosa, talvez, sei lá, a Clarice entre, talvez a Cecília Meirelles entre, talvez a Clarice ela entre mais nisso aqui, né? Mas é um cânone basicamente masculino. José de Alencar, assim, o que interessa aqui nessa nossa compreensão de cânone, por exemplo, é que são os livros de valores da nossa sociedade, né? Então, eles têm o composto da memória
eles não são lugares de memória, mas eles têm um composto de uma memória que pode ser uma memória coletiva, mas pode ser também uma memória forjada, ou pode ser uma memória muito individual, né? Eu gosto sempre de pensar, talvez, a maior obra de todas, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E tem que sempre tomar uma água de falar do Brás Cubas, porque é importante, porque o Brás Cubas é foda, enfim. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que ele parece não ter tanta... ele parece ter um jogo, né, de morte e vida, mas ele tem uma outra questão muito interessante, né? Porque nele você consegue ver a crítica via memória daqueles que são os valores nacionais vigentes, né? Ou seja, imagina só o Brás Cubas na sua insignificância, né? Ele bota o dedo na ferida de grande parte daquilo que a elite carioca, do que a elite brasileira pensava em 1840. E traz uma ideia de que, olha, vocês estão tudo errado, né? Porque ele não conseguiu se encaixar em nada. E o interessante é porque a ideia da memória dele é uma memória muito ácida, é uma memória individual, mas que permite com que essa memória individual ela se conflitue diretamente até com os valores nacionais, apesar de o Machado de Assis, em muitos momentos, ele ter gostar, né, de uma visão um pouco mais nacional, né? Não nacionalista, mas de ter um pouco dessa ideia de uma visão nacional. Talvez isso por conta dele estar no Rio de Janeiro, no capital do Império, enfim, talvez daquela visão central, né? Mas vai por aí, tá? Uma dos meus fãs de que é o Fernando de Abreu. Tá? Não, enfim, podemos falar várias obras da literatura, mas a questão aqui é mais tentar ver como que a literatura ela traz a memória, né? Se eu recorrer, por exemplo, e aí os sociólogos, grande parte da sociologia brasileira faz isso, né? A nossa sociologia ela começa na literatura, né? O Antônio Cândido fala bastante dessa ideia. Então, para uma sociologia que começa na literatura e que ela só começa a se destacar da literatura nos anos 70, né? Aí a gente vai ter uma sociologia que ela lê demais a literatura para compreender os valores do passado, né? Talvez por isso que a gente tenha muita literatura ou muita reflexão sobre o Brasil e o Império e pouca reflexão sobre o Brasil do período colonial, né? Porque você tem, claro, ali grande parte dos grandes nomes da literatura brasileira escrevendo no século XIX, né? Mas não é por conta disso, né? E aí quem escreve no período colonial é basicamente a elite branca luz-brasileira, né? Então a visão que eles vão ter é uma visão um pouco mais edulcorada, muito próxima ali das tradições das grandes escolas europeias, francesas, portuguesas, né? E pensa isso desde Gregório de Matos até, enfim, um pouco dessa literatura romântica, né? O José de Alencar que entra um pouco também disso, né? Uma ideia de uma literatura que ela pensa nos valores nacionais, ela projeta os valores nacionais. Mas sem entrar muito na questão da literatura, uma coisa que toca aqui em relação a essa ideia da memória, né, é que a vida pública, a vida dos personagens públicos, ela é muito importante para a construção dessa memória nacional. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para Brasília, e se não tiveram, ou se foram fazer outra coisa em Brasília, enfim. Na época que eu ia para Brasília era um lugar muito menos hostil do que hoje, né?
Hoje eu não tenho vontade de colocar os pés em Brasília. Já pensei em morar em Brasília, já adorei Brasília. Hoje eu quero que Brasília fique lá bem longe de mim. Estou bem tranquilo aqui. Mas Brasília tem uma coisa que é interessante, que se você vai tanto na Biblioteca do Senado quanto no Itamaraty, são dois lugares em que você pode acessar muito tranquilamente e que se tem muito dessa produção, a projeção dos grandes nomes nacionais. No Congresso Nacional você tem também, via os congressistas, mas que é a grande história dos políticos brasileiros, né? Você pode ver que é interessante, por exemplo, como o JK, né? JK é uma grandíssima figura, não só de Brasília, mas como do Brasil, né? O criador aí da cidade, de uma visão mais centralizada do Brasil. E é interessante porque essa visão, né? Ela cria a personagem, né? Ela cria a data, né? E aí é interessante porque eu gosto de uma ideia que ele fala de datas públicas, né? Eu até falava isso na aula agora de tarde, que grande parte dos nossos, aliás, a maioria, né, 99% dos nossos feriados, eles são de uma base cristã, né, católica, sobretudo, que isso, claro, não dá possibilidade para a abertura de outros feriados ou outras datas públicas que sejam provenientes de outras matrizes religiosas, né, de outras matrizes culturais, mas que, de certo modo, coloca aqui uma questão importante, porque as datas públicas são aquelas datas em que elas quase que são imutáveis, porque elas traduzem, né, a vida pública, então a independência do Brasil, a proclamação da República, né, são datas da vida pública, e essas datas, elas marcam, né, a memória, e elas entrelaçam com uma ideia que é muito importante, que é a ideia de comemoração, né? Quando a gente pensa em comemoração, né, claro que uma ideia de comemorar significa rememorar, né? Digamos que dentro dessas datas oficiais, né, a única que a gente rememora muito bem é o Natal, né? Porque talvez no Natal você vai na casa de alguém, come alguma coisa, ganha um presentinho, ou não ganha nada, mas sei lá, né, enche a pança ou enche a cara, enfim, né? Mas digamos que você não vai fazer isso na proclamação da República, né? Você não vai falar assim, nossa, Marechal Deodoro da Fonseca, que grande pessoa, né? Ou então vai celebrar, sei lá, Dom Pedro I no 7 de setembro, né? O que acontece que é muito interessante no Brasil é porque no 7 de setembro você tem uma parada militar, né? Então mostra um pouco, e ali claro, acho que é no 7 de setembro e no 15 de novembro, deveria ter no 15 de novembro, né? Acho que no 15 de novembro tem parada militar, no 7 de setembro também, ou não, é só nenhum que tem parada militar, eu não sei. Não acompanho muito disso, mas você tem paradas militares que elas marcam, né, acho que é o 7 de setembro. Tem uma parada militar, né? Então, marca um pouco da apropriação que os próprios militares fazem da nossa história, né? Então, grande parte da projeção de uma memória oficial, né, sobretudo a memória da República, ela é uma memória militar, né? Então, são datas públicas que elas são datas quase que marcadas pelos próprios movimentos militares, né? Recentemente, até alguns anos atrás, se debatia isso em relação ao 9 de julho, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, né? E eu tinha, depois quando eu saí de São Paulo, morando no Brasil, pensava assim, nossa, 9 de julho, né? Aquela coisa, MMBC, enfim, não fazia muito sentido para mim, mas eu acabei incorporando a ideia de que tem 9 de julho é feriado, né? Aí eu tinha que pensar, não é feriado, amanhã tem que trabalhar, tem que fazer as minhas coisas e tal. Enfim, ou então acontece muito comigo no dia 25 de janeiro, né? Porque dia de aniversário de São Paulo, dia 26 é meu aniversário, né?
Então eu sempre achei na minha cabeça que que esses dias eu não fazia nada, né? E aí quando eu passo de morar em São Paulo, aí vem a ideia de que 25 de janeiro não é um dia não é um feriado, enfim, tem que fazer uma coisa, trabalhar na mesma, né? Trabalhar antes do aniversário, e no dia do aniversário, enfim, trabalhar também, tem que acontecer. Mas estou falando isso por conta de algumas questões que estão relacionadas a essa ideia de que a memória, né, a memória pública, né, a memória ela traz uma determinada cronologia política, e uma cronologia política que demarca também aqueles que são os personagens, e demarca, sobretudo, a ideia mitológica que pode se ter desses personagens. É, já falei do Duque de Caxias, eu acho que esse assunto ele se encerra um pouco na figura, numa das figuras nacionais, como pensar um pouco da ideia do Duque de Caxias mesmo como um dos grandes heróis nacionais, né? É interessante isso porque do ponto de vista há uma disputa, né? Então, se podemos trazer aqui uma disputa interessante, que é a disputa em termos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? E essa é uma disputa boa, porque a gente tem uma evolução uma formação de Estado no período no período da monarquia, né? A gente tem uma formação de Estado, uma formação social, uma formação de cultural, né? Tudo com o Dom Pedro II, né? Mas sempre aquele personagem retratado é o Dom Pedro I, né? É interessante isso, e aí você pode ver pelas novelas, né? Que muito mais retrataram Dom Pedro I do que Dom Pedro II, né? Então, Dom Pedro I é sempre visto como um herói nacional, né? Sendo que ele tinha, talvez, ele especula-se que ele tinha um pouco não tinha essa identidade de um herói nacional, né? Algo que, do ponto de vista do Dom Pedro II, isso é muito mais do tempo dele, né? Não um nacionalismo, mas uma construção de valores mais conjuntos, né? Se você pensar que Dom Pedro, o segundo reinado, a partir de 1840, né? É o período em que a gente vai começar a construir uma ideia de Brasil, né? Uma ideia mais voltada a um centralismo, enfim, isso é interessante, né? São ideias, digamos, novas que elas não tinham no período de Dom Pedro I. Entretanto, o tempo presente cria, né, e dá uma importância muito grande ao Dom Pedro I, né? Eu não sei se chega na parte meio escatológica via Globo, tipo, o Dom Pedro I era tipo um garanhão comedor, né? Que é isso que as novelas da Globo muitas projetaram no Dom Pedro I, né? Mas se tem essa proposição da memória para o tempo presente, né? Então é claro que o que fica mais não na visão das pessoas de uma forma comum não é o Dom Pedro I, assim como retratado nos livros da história, né? Mas talvez Dom Pedro I como Caio Castro, né? O que é um tanto bizarro da gente se perceber e fazer essa reflexão, mas digamos que é a visão imagética que a gente tem, é a aproximação que está no tempo presente, né? Então, essa construção, por mais que ela seja problemática, por mais que ela seja midiática, por mais que ela seja imaginária, né? Vem essa construção para as pessoas. Então, se você não vai fazer um aprofundamento, né, em torno de quem era Dom Pedro I, provavelmente a imagem que vem da novela é um tanto quanto interessante e você acaba apropriando ela no seu dia a dia, né? Então, quando você vai se remeter à figura histórica, sei lá, você pode pensar nessa figura da memória recente que
da memória, não, da produção midiática recente que habita o seu imaginário, vai habitar as profundezas do seu imaginário, né? O que traz aqui uma ideia que é muito interessante, né, de se pensar, acredito eu, que a gente registra, né, muitas coisas de valores tradicionais. A Sofia pergunta, as mídias podem ser consideradas como monumentos no sentido de construção de valores nacionais e tradições? Não sei. Na verdade, eu acho, olha, eu vou no acho, tá? Eu acho as narrativas de heróis vencedores vencidos. Então, olha, eu falo assim, eu vou no acho, né? Porque eu pensaria assim, olha, se você for pensar o papel ou a construção que a mídia faz em termos de diversas questões da história nacional, de certo modo, ela traz uma ideia de uma paisagem memorialística, né? Em que você introduz valores dos heróis, dos dominantes, dos vencedores. Isso acho que eu não teria dúvida. Entretanto, para ser considerado como monumento, a ideia de monumento ela me dá uma impressão muito mais concreta, né? Mas a gente poderia estabelecer a ideia de ideologia. Ideologia como ideologia dominante, ok. Mas, se vocês forem ver, a ideia de ideologia, ela vai ter um sentido, né, também de um tanto quanto de uma intencionalidade muito direta, né? E nesse caso, acho que fica um tanto quanto a intencionalidade na produção nacional, ela não tem que ser tão direta, né? Porque se ela for muito direta, você está impondo via institucionalmente aquele que tem que ser o herói, né? A questão aqui ela é um pouco mais sutil, porque isso tem que emanar do povo. É o povo que tem que reconhecer, né? Então, você tem toda uma questão, por exemplo, em relação ao Dia da Consciência Negra no Brasil, né? Zumbi dos Palmares ou Princesa Isabel? Então, assim, institucionalmente, o lugar da memória é via Princesa Isabel. Mas, do ponto de vista da construção dos vencidos, vem por baixo o zumbi. Né? Então, assim, o que vale, o que não é o que vale, né? Mas qual que é a importância disso? É ser reconhecido nacionalmente ou não? Por que você reconhece a Princesa Isabel como na abolição e você não reconhece zumbi numa ideia de libertação? Né? Então você tem, porque, claro, um símbolo da Princesa Isabel não mobiliza uma narrativa que já está construída. A narrativa de que você tem um período heróico, que é o período do Segundo Reinado, e que você vai ter um outro período heróico, né? Que é o período republicano. Ou seja, de heroísmo para heroísmo nunca tem ruptura. Né? Todos são heróis. Uns mais, outros menos, mas todos são heróis. E nunca tem massacre. Né? Às vezes morre mais, às vezes morre menos, mas todo mundo está sempre feliz, porque o herói, né, ele suplanta-se, né, daquele que é o outro. Né? Então a ideia de que para você ter um herói, você tem que ter uma ausência. Né? Você tem que ter a ausência de quem era o vilão. Mas você tem que ter um vilão. Né? Então supõe-se na história nacional, isso é muito tosco de falar, né, que ela é uma história só de narrativas heróicas. Uns mais, outros menos, os heróis do seu tempo. Né? E cada um desses heróis tem uma característica. Talvez uns tenham ido mais longe, outros menos longe. Né?
mas você nunca tem inimigos, né? Principalmente na história do Brasil, em que a gente quase não tem guerra. Mesmo a Guerra do Paraguai é uma guerra que ela não é contada, né? Então ela não vira uma história, você não consegue fazer os paraguaios como inimigos, sobretudo depois que você constrói a ponte da amizade, que você mantém relações amigáveis com o Paraguai, né? Não vira Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então é isso que permite, né, um pouco dessa cultura do homem cordial, né? Ou dos mitos das três raças, enfim, né? São questões aqui para a gente pensar um pouco mais, né, nessas nossas construções nacionais e os lugares desses espaços, né? E é interessante porque como é que as pessoas elas produzem a memória? Ela pode ser algo herdado, e quase sempre quando vem a ideia da memória herdada, vem um pouco dessa ideia ou nacional ou da construção familiar, né? Ou seja, ela não é proveniente das minhas experiências. Em grande parte, e perguntar em questão da questão dos livros, né, dos livros didáticos, a ideia de memória herdada é como se fosse a história subjetivada, né? Poxa, mas que memória é essa? Uma memória histórica? Às vezes pode ser uma memória histórica, às vezes pode ser uma narrativa de uma memória coletiva, né? E que isso vai fazendo com que a gente tenha, dentro dessa ideia de memória coletiva, né? Ou os indivíduos eles têm a sua memória reconhecida e ela é contada, ou ela pode ser validada na memória coletiva, ou então ela pode ser apagada ou esquecida, né? Isso me lembra dos africanos, essas narrativas possuem grande influência no consenso coletivo, sim. Quando a grande mídia se posiciona a favor da classe dominante, essas organizações mediáticas podem ser consideradas como atores políticos no sentido da produção da memória coletiva? De certo modo, sim, porque é interessante isso, né? Até estava debatendo, eu passei semana passada escrevendo um texto, e quando eu passo escrevendo o texto, eu fico daquela situação meio indigente, né? Do tipo, eu vou dormir 4 da manhã, no dia seguinte acorda, às vezes acorda cedo, às vezes acorda tarde, mas, tipo, a casa fica imunda, os livros ficam empilhados, a situação parece meio marginal, assim, meio, sabe? Cabelo engordurado, aspecto sujo, né? Porque acontece isso, mas justamente porque, cara, você tem tempo livre, vai tentar escrever e vai tentar desenvolver alguma coisa. Eu estava escrevendo um texto sobre essa ideia de como que um texto sobre o negacionismo do Bolsonaro, né? E grande parte, né? O pessoal da mídia inteira está comentando um negócio que é o seguinte: negacionismo é você negar o que está evidente, né? Negacionismo é você não ter fontes. Negacionismo é, digamos assim, manipular a memória. Isso os historiadores já dizem. Negacionismo é manipular a memória, negacionismo é matar a memória, né? Então você tem os assassinos da memória, são os negacionistas. Pois bem, só que tem uma questão aí que é interessante. Porque eu posso, depois esse vídeo vai ser tirado do ar, né, se eu falar isso, mas assim, a grande fonte dos discursos que o Bolsonaro já fez na vida dele, né, são os editoriais de 1964. Editoriais da Globo, aquele famoso, que vocês devem conhecer. Se não conhece, Google aí, vou procurar o editorial do Globo de 1964. Polêmico, né? Em que você tem ali dá a ideia, né, para muitos historiadores do golpe civil militar, porque não é só um golpe de cúpula, mas você tem um apoio de uma sociedade, de uma elite da sociedade civil organizada, sobretudo
a Globo, as corporações Globo, né, a mídia de uma forma geral, os jornais da época, os jornalões da época, né? E essa posição, ela nunca é revista. Nunca chegou o Roberto Marinho e falou publicamente as organizações Globo, elas se arrependem. Tem um editorial, isso aí é a história que a direita tem contado muito e que a esquerda nunca contou, que é o seguinte, e por que a direita faz isso? Porque a história, digamos que é melhor para eles, né, da forma que aconteceu. Assim. Digamos que o Roberto Marinho, ele pede uma desculpa em 1978, acho que é 78, ele escreve uma parte do editorial do Globo, e ele diz, olha, talvez não fosse a melhor coisa, mas nunca isso é falado claramente. Nunca nenhum jornal veio a público falando assim, a gente apoiou a ditadura, né? E a gente mentiu nos editoriais de 64. Não tinha nenhum comunista querendo tomar o poder, né? Porque se eles vierem falar isso a público, eles vão se desmoralizar. Então, a memória coletiva da produção disso é o quê? Tinha comunista querendo tomar o poder em 1964. Ponto final. Né? E aí, isso justifica o quê? Isso justifica o golpe de 64. A ideia do golpe preventivo. Né? Ou seja, para se precaver, porque as forças de esquerda elas vão tomar o poder, e aí é interessante porque se a gente for ver a esquerda mesmo, né, a esquerda só começa a ter uma ideia de luta armada em 64, em 65, né? O PCdoB só vai começar a pensar a guerrilha do Araguaia em 66 e vai efetivar a guerrilha do Araguaia em 70. Né? Então, nada disso ocorre em 64. Em 64, você tem movimentos de base, pró-Jango, contra Jango, mas por Jango, né? Que estão ali mobilizando um pouco da opinião pública, que tem uma visão desenvolvimentista, que tem uma visão educacional paulo-freireana, de certo modo, mas que nunca ninguém quer tomar o poder para estabelecer a ditadura do proletariado. Né? Mas os militares eles se aproveitaram dessa brecha, dessa memória, dessa forma em que a história foi construída e ainda até hoje estão dentro dessa, sendo atores políticos com base nessa fake news. Né? Então, as organizações midiáticas, de certo modo, elas vão disputar a memória. Né? Então, isso vai fazer com que essa memória coletiva ela tenha que ser também pensada em torno desses agentes que lhes interessam que a memória coletiva seja mobilizada a seu favor, seja para manter o poder, ou seja para nunca pedir desculpa, ou seja para manter a sua vida intacta. Né? Nos filmes estadunidenses falando da produção midiática, sim. Então, é interessante porque essa é uma questão de representação, né? Então, o que você tem nos Estados Unidos é a ideia do árabe violento, né? Que vai um dia explodir alguma coisa, né? Dos soviéticos. Então, você pode ver até a coisa mais raiz mesmo, que são os filmes, normalmente, que passam na Globo, depois do Fantástico. Normalmente vai ter ali imensos filmes que são em que tem as histórias do 007, mas muito mal contadas, né? Espião russo, etc, etc. Isso é um pouco dessa projeção de uma memória também sobre esse outro, uma demonização desse outro, né? No caso do Brasil, a gente não tem tanto esse outro para fazer o contraponto, né? Talvez nos Estados Unidos isso está mais presente, não só por conta da relação com os árabes, não só por conta, mais recente, com o Islã, né? O Islã hoje é o grande outro, e que traz a ideia de uma produção que seria uma produção orientalista, né, de representação do outro, que é especializada, etc, etc, mas que é uma produção por parte de uma imaginação, né, e que vai introjetando a memória
nos indivíduos. Teve um pronunciamento da Globo, sim. Teve um pronunciamento da Globo em relação a essa questão. Na verdade, aí, alguém, por favor, estude isso, né? Porque acho que é uma questão, uma lacuna que a gente tem, que é importante. Que é o seguinte: aquela questão da Globo, a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura, é uma questão da esquerda, né? Porque a esquerda falava assim, olha, a Globo apoiou a ditadura e fez com que a gente fosse criminalizado, né? Então, ou seja, a ideia que a Globo teve lá em 64, né? A Globo e todos os outros jornais que chamou-se isso como Rede Democracia, o que é, na verdade? É um movimento da mídia contra o Jango, né? Esse movimento da mídia contra o Jango produziu esses editoriais contra o Jango, mas em favor dos militares, né? Porque com eles o militar tomou poder? Não, porque dava sentido, dava, digamos assim, apoio popular, o apoio da sociedade civil aos militares. A Globo, quando ela é denunciada que ela apoia a ditadura pelos movimentos sociais recentes, a partir dos anos 90 e anos 2000, principalmente. Por quê? Porque são movimentos, porque é um momento chave em que a Globo passa a manipular claramente aquilo que são os vários sentidos da esquerda. Se alguém quiser e tiver paciência de ver, procura o Jornal Nacional do dia da morte da Marielle e assiste. A Globo, ela teve... a Globo colocou toda a esquerda que a Globo conhecia no vídeo, né? Toda a esquerda do Brasil foi mapeada pela Globo no dia do Jornal Nacional da morte da Marielle, tá? Então é interessante isso, porque eles vão se afirmar como um grande poder, né? Que é de manipulação, de criação de projeções de memórias, enfim, né? Que a gente vai ter que pode pensar aqui muito bem. E a direita se apropria disso, né? De dizer que a Globo é fake news, tá? E aí recusa a Globo, né? Para assimilar a mídia alternativa, né? De produção de fake news de robô bolsonarista. Enquanto que a esquerda disse que, olha, a Globo apoia a ditadura, mas a gente tem que construir uma mídia um pouco mais, uma mídia mais aberta, uma mídia alternativa, né? E a direita fala assim, sim, o jornal Folha do Brasil é uma mídia aberta e alternativa, né? De fato, não, né? O Alan dos Santos, ele fala que o Terça Livre é aberto e alternativo, né? Então, eu vejo como é que é essa apropriação de discurso. O monumento vive de reforçar narrativas. Então, e a Globo também foi culpada. Sim, é interessante isso, porque o reforço de narrativas que a mídia pode fazer está muito relacionado um pouco dessa ideia da projeção da memória organizada, né? E um fenômeno que o Pollack diz é um fenômeno construído, sim, mas é um fenômeno artificial, né? Se eu te falar assim, olha, lembra aí o que você fez quando você tinha 10 anos? Putz, você vai ter uma dificuldade para lembrar, né? Você não vai ter uma cronologia precisa. Então chega a Globo e te dá uma novela que é dos meus 10 anos. Isso aconteceu recentemente com uma novela chamada Anos 90 comigo, né? Por quê? Porque eu via que todos os símbolos daquela novela eu conhecia, claro, os símbolos da minha infância. Mas a organização que a Globo faz desses símbolos não era a mesma que eu tinha
E a minha percepção, a minha memória individual sobre aquilo lá, sobre aqueles símbolos, era totalmente diferente daquilo, né? A forma de falar, tal, mas eu ficava pensando, não, mas talvez quem fosse mais velho que eu tivesse um pouco dessa incorporação de moda, dessa incorporação de música, etc. Não sei, mas aí me dava uma sensação que não era a mesma coisa que eu vivia, entendeu? É interessante porque você pode ver uma coisa interessante nessa novela, se alguém viu essa novela, me desculpe, mas os jovens e adolescentes dos anos 90 gostavam, sei lá, uma coisa que era muito marcante, né? Pelo menos se ter camisa de banda de rock, né? E a novela isso passou batido, e todo mundo vivia com roupa florida, né? Roupa colorida, né? Que é uma ideia muito norte-americana, que aqui, sei lá, pelo menos os jovens de classe média tinham um pouco dessa cultura também, né? Que era a classe social retratada pela novela, enfim. Mas isso para a gente perceber aqui algumas coisas, tá? Bom, memória e identidade. Deixa eu aprofundar um pouco dessa ideia, porque eu não quero entrar muito no texto da parte dos símbolos franceses, mas dá um pouco de uma ideia aqui de como que a memória ela cria um sentimento de que se tem uma identidade que está acima do indivíduo e que o indivíduo, de certo modo, ele se associa com essa identidade, né? A ideia de que o indivíduo ele compartilha dessa identidade, é uma construção por cima, né? O que permite com que a gente possa pensar que muitas vezes a vida das pessoas, né, com esses elementos por cima, né, esses elementos que pairam o sujeito, que são construídos às vezes de forma coletiva, mas da qual a gente tem dificuldade de acessar um pouco, isso pode estar muito relacionado à experiência familiar, né? A ideia de família é uma ideia de tradição. E é uma ideia de tradição de que o indivíduo, quando ele faz parte da família, né? Então você não tem nenhum ritual de passagem, né, para que você entre na família. Você nasce na família. Dá um pouco a ideia de que a família é uma institucionalização da herança sanguínea, né? Mas, se a gente for pensar do ponto de vista memorialístico, né, toda família vai ter uma construção memorial, do tipo os antepassados. Quem são os antepassados? O seu avô, sua avó, seu bisavô, seu tataravô, enfim, né? O que eles fizeram, da onde eles vieram e para onde eles foram, e qual o legado deles, né? Para quem tem família com descendentes europeus, por exemplo, isso é o mais quase sempre o mais marcante, né? Quando eu te pergunto, por exemplo, da onde vem o seu sobrenome? Porque o tataravô ele era espanhol, o bisavô era italiano, enfim, e isso é a construção, né, dessa memória e que você se apropria dela para explicar a sua linhagem, né? A sua linhagem a sua linhagem, né? Então, de certo modo, é interessante porque faz com que se tenha um pouco dessa ideia de que é necessário, então, esse sentimento, né, que paira para além dos indivíduos. Além da memória nacional, né? Claro que a memória familiar ela também tem elementos heróicos, né? Mas a memória nacional ela é mais heróica, né? E ela é mais heróica porque ela traz aqui um pouco dessa ideia de que
tudo que são a memória, né, a forma de como que ela espalha para os indivíduos, né, nem tudo dela é trazido, né, nem tudo, nem acho que tem uma... Gabriel, acho que o coisa tá ligado aqui, deixa eu tirar. Aqui. Deixa aqui. Nem toda memória. Peraí que eu me perdi aqui no meu. Tá. A memória familiar é uma memória heróica, mas ela não é tão heróica quanto a memória nacional, né? Então, o que se faz, né, do ponto de vista da memória nacional? Você tem a ideia de enquadrar a memória. E esse é um movimento muito interessante. Enquadrar a memória significa, entre outras coisas, selecionar. Né? Porque tem questões que quando o historiador ele faz isso, né? Então o historiador ele vai lá e diz, olha, esse evento ele é mais importante do que aquele outro. Ou então, aqui teve mais, aconteceu determinada coisa e no outro não, tá? Mas essa seleção, né? Ou então você tem fontes para dizer que isso aconteceu assim e você tem fontes para dizer que isso não aconteceu de outra forma, tá? Esse enquadramento da memória enquanto um fenômeno, né? Que é um fenômeno que pode ser para a construção tanto de uma organização quanto da memória nacional, permite com que essa memória ela seja articulada, né? Permite com que essa memória ela seja traduzida, né, em termos daquilo que faz sentido para as coletividades. Nem toda coletividade consegue propor uma visão autônoma de memória, mas toda coletividade produz, né, ou compartilha de alguma memória. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, né, a produção da memória coletiva ela pode ser dada dentro dessa ideia de um enquadramento, né, do enquadramento da memória, ou seja, de seleção de fatos. Né? A memória ela é seletiva, logo, o trabalho de seleção da memória é também o trabalho, de certo modo, de hierarquizar. Dizer que determinadas coisas são mais importantes do que outras. Ou também, né, além de hierarquizar, permitir com que determinadas narrativas elas sejam mais consistentes do que outras. Né? Que elas sejam liberem mais um sentido nacional do que outras. E isso traz, então, uma questão que é muito interessante, que memória e identidade do ponto de vista coletivo ou do ponto de vista nacional, quase sempre vão chegar à mesma finalidade, que é uma sensação de pertencimento, mas não pura e simplesmente um pertencimento com elementos novos, né? Mas uma sensação de pertencimento a partir da ligação do indivíduo do tempo presente com aquilo que é o passado. Então, por que você é brasileiro? Ah, porque eu nasci no Brasil? Não. Você tem uma cultura que é do Brasil, que ela é inculcada em você, né? Da qual pode ser regional, pode ser nacional, enfim, né? Que isso vai fazer com que te dê um símbolo, te dê uma ideia simbólica, né? De pertencimento, você pertence à comunidade brasileira, né? Se é que pode pensar isso, mas claro que no caso francês pode, é o caso que o Pollock analisa, né? E a gente vai problematizar
quem é esse francês, né? O que é interessante porque talvez no Brasil as nossas questões raciais elas se coloquem, não se coloquem na memória, né? Então a nossa memória, os nossos heróis, eles são a elite, e mesmo os anti-heróis, eles também são a elite, né? E outra coisa, né? É sempre uma história, a nossa história, a nossa memória, a memória dos vencidos, brancos, né, da elite, que tem uma visão quase que sempre total, nunca é uma visão parcial, né? Nunca é uma visão a partir da parte, sempre uma visão do todo. Isso revela um pouco que, eu já respondo as perguntas, mas só para terminar essa análise aqui do texto, que o nosso trabalho enquanto sociólogo, mas também como historiador, ou como sociólogo da história, ou como alguém que se preocupa numa relação entre o tempo presente e o tempo passado, né? Claro que ela vai ser uma relação de tentar pensar aqui como que o passado não é só cumulativo, né? Mas o passado ele também é mutável, não a partir de uma ideia de que se muda simplesmente para tirar o lugar de uns e colocar outros no lugar, né? Porque isso seria um revanchismo vulgar, mas principalmente porque a memória que ela é mutável, né, significa que muitas vezes os indivíduos vão esquecendo, significa que outros elementos, muitas vezes, eles passam a ser mais importantes do ponto de vista também do tempo presente, né? Ou seja, a memória ela está relacionada diretamente não só ao lugar cristalizado no território, mas também a como o tempo presente ele relaciona o passado. E essa construção do tempo presente para com o passado vai fazer, claro, que a gente tenha, então, que pensar que resgatar alguns elementos, né, como, por exemplo, a história oral, resgatar, por exemplo, um pouco daquilo que são as vivências específicas dos indivíduos, né, e isso é uma tarefa da qual nos cabe, né. Então, por isso que vocês devem ter visto ao longo do texto, né, pelo menos ali nos debates que são lançados depois, né, uma preocupação inicial, pelo menos, em termos daquilo que é a ideia da história oral, né? Ou seja, por que a história oral ela tem uma importância grande? E eu confesso que a minha praia, por exemplo, não é de história oral, né? Não acho que a história oral ela é tão importante assim, sinceramente. Mas é interessante porque a história oral ela pode ser uma tentativa de resgate da memória imediato. Então, se você chegar na casa de alguém e falar assim, me narra o que aconteceu lá atrás, a pessoa ela vai ter que fazer uma reconstrução de uma memória que ela é uma memória quase que latente, né? Ou seja, ela não vai ter que pensar muito sobre aquilo e ela vai narrar um fato de aconteceu com ela ou alguma coisa que ela lembra, esquecendo outros, às vezes fazendo uma cronologia que não é exatamente a cronologia da forma que aconteceu, etc. Isso me leva a uma outra questão, que ela é uma questão teórica e é uma questão epistemológica também, mais ou menos para como fundo, como final da aula. O que é a história e o que é a memória e o que é a sociologia, né? Se eu for pensar, muitos dos textos dos historiadores, né, eles vão pensar, sobretudo do Mark Bloch, e eu vou colocar aqui, eu vi que tem algumas questões aqui no chat, eu já vou responder. Mas um texto do Mark Bloch, O Ofício,
do historiador, né? Como eu não fiz graduação em História, eu fui ler isso muito tempo depois, né? E é interessante porque o historiador debate muito o seu papel, né? Ou seja, debater o papel profissional do historiador é quase uma coisa que o sociólogo nunca faz, né? A sociologia nunca faz. O cientista social nunca faz. Debater o seu papel. Debater debater a si para poder debater método, né? A gente incorpora o método. Da onde que ele vem, para onde que ele vai, não sei. Fala que fulano fez, mas a gente não consegue se colocar perante o método. Subjetivamente falando, né? Então, essa é uma tentativa de pensar o ofício do historiador, é pensar o método. E pensar o método significa também que o historiador ele coloca o tempo à sua disposição. Colocar o tempo à sua disposição significa, de certo modo, ordenar o tempo. Ordenar o fato. A cronologia é um fato ordenado. Ordenar e coordenar os eventos como que eles aconteceram na história. Tá? Para isso, a gente vai ter que pensar em contraposição o que é a memória. Porque a memória não é uma coordenação de evento. Né? Se você chegar para mim e falar assim, lembra aí o que você fazer com 10 anos, eu vou colocar um monte de ideias. Você vai colocar um monte de ideias. Independentemente de seguir ou não uma cronologia. Logo, a memória ela tem muito dessa ideia de ser tanto uma memória latente como aquilo que estava interno a você e que ela vem de uma forma quase que espontânea. E ao vir de forma espontânea, ela é falada, ela é expressa, que dá uma ideia de uma memória latente. Por outro lado, você vai ter uma memória manifesta, que é essa memória, né? E essa divisão freudiana aqui pode ser interessante para a gente pensar uma coisa, né? Que é o que é o dito e o que eu não dito. A memória manifesta, né? É aquela memória que ela já tem um sentido de organização, mas ela ainda não é história, porque para ser história, ela precisa ser organizada de termos metodológicos mais rígidos e ter a justificativa por que assim e por que não de outra forma. A memória, ela não tem a justificativa, ela aparece. E lidar com a memória significa lidar com processos do tempo presente, porque a memória não se faz no passado. O fato, ele pode ser feito no passado, mas a memória é tempo presente. Então, manipular a memória é fácil. E esquecer também é fácil. Logo, a ideia de que a memória ela pode ser criar a identidade, pode também dizer que a memória cria o não pertencimento. Né? Porque se ela cria aquilo que é o que lhe faz, né, que lhe dá sentido, ela também pode criar o não pertencimento, ou seja, o silenciamento. Né? O silenciamento como uma questão que pode ser o silenciamento do indivíduo na forma de esquecimento, mas também pode ser o silenciamento institucional que é imposto, né, sobre os indivíduos. É interessante porque essa é uma relação que você tem eu vou pensar aqui na questão do Holocausto, acho que é mais interessante. Quando a gente lê alguma coisa sobre os judeus, de certo modo, uma das coisas que mais, aliás, muito interessante que isso tem no Netflix tem uma minissérie chamada Unorthodoxy, não ortodoxa, que é a história de uma moça norte-americana que ela é proveniente do judaísmo mais ortodoxo nos Estados Unidos, né? E ela foge de um casamento terrível, ela foge do casamento e vai para Berlim, né? Claro que tem a sua representação, porque foge de uma vila norte-americana, né?
em Nova York, do qual você tem os valores tradicionais permitidos, claro, por causa da liberdade, mas que mesmo essa liberdade dos valores religiosos pode fazer com que os indivíduos eles sejam altamente eles sofram uma opressão gigante, que é o caso que acontece com ela. Ela vai para Berlim, né, por conta da mãe dela ter ido para Berlim, né, a mãe dela também foge de um casamento, casa com uma moça em Berlim, começa a ter uma relação com uma moça, enfim, e ela começa a ter ela vai para Berlim, tem que encontrar a mãe, e aí a história rola, não vou dar spoiler, mas vale muito a pena, vale muito, muito a pena. E o interessante nessa série é que a ideia para os judeus, né, de memória é sempre um pouco da memória do Holocausto, né? E muito se constrói aquela ideia de que o judeu é um povo com memória, né? E que talvez aí o palestino seja um povo sem memória. E por que o judeu é construído modernamente como um povo com memória, né? Principalmente porque todo mundo lembra do Holocausto, quem viveu e quem não viveu. Então essa memória ela é perpassada por gerações e gerações e gerações. Então ela constrói hoje uma ideia de liberdade ou de resistência ou de presença no mundo moderno para os judeus. Por outro lado, é interessante porque para que essa memória existisse, você tem que tirar de uma região um outro povo, né, como os palestinos. E isso traz um pouco da ideia, né, de que para que a memória de uns aconteça, você tem que ter o silenciamento de outros. No caso do Brasil, a memória ela é apagada. A memória mais recente, né, sobre os processos democráticos, sobre o aprendizado da democracia, ou então sobre, aí respondendo um pouco aqui o que as pessoas que o Gabriel coloca, né, o aprendizado da democracia, mas também o aprendizado daquilo que é a violência no período da ditadura militar, ou então o que é o massacre indígena e a escravidão no período colonial, né? Então a gente traz isso não no sentido de memória, né? Então isso dá uma ideia de um afastamento em relação a essa ideia hiperbólica de memória dos judeus, né? Talvez nos lembrando, né, que a nossa vida ela é uma vida muito mais voltada, né, do ponto de vista do Brasil, muito mais voltada ao esquecimento do que à memória, né? As violências reproduzidas pelo Estado de Israel, o povo palestino, como se fosse uma instrumentalização da memória e identidade. Perfeito, Sofia. E aí tem uma questão que é interessantíssima nisso, que é o seguinte: construir a memória e identidade de um lado do povo judeu, por exemplo, né, vai fazer com que haja toda uma construção também fora de Israel, né? Ou seja, daqueles judeus que não podem ter sido nascidos em Israel, mas que não estão em Israel. Alguns são da chamada segunda diáspora e que não são via Israel, mas que são judeus que fogem, que saem da Europa, vão para os Estados Unidos, lá permanecem, né? E uma questão importante que para criar a identidade, né, não se cria a identidade perante o fato mais recente ou a construção cultural mais recente, mas vai se criar uma identidade perante fatos e visões, sobretudo religiosas, muito mais mitificadas e de um passado muito mais longínquo e que são relações muito ortodoxas em termos de valores culturais, né? Isso vai acontecer, se a gente for ver, a gente pode ver um pouco pela questão de como que os judeus nos Estados Unidos, até pensando aí nesse documentário, nesse filme, essa minissérie, como que os judeus dentro dos Estados Unidos acabam tendo
posicionamentos muito, quase que fundamentalistas, né? Mas também não aceitando, né, aquilo que é o fundamentalismo árabe. Né? Então, por quê? Porque por que um pode ser permitido e o outro não? Né? E aí é interessante, porque instrumentalizar a identidade significa também que se você tiver uma identidade muito restrita, ou muito ortodoxa, ou muito fundamentalista, você não vai permitir abertura qualquer para rupturas com essa identidade. Ou a ruptura ela tem que ser gigante, né? Ou então é como se fosse um fechamento. Isso é engraçado, porque se a gente for acompanhar, até nos Estados Unidos, isso tem acontecido, já acontece há muito tempo, com parte da comunidade judaica, né? E a referência que se tem disso com o antisionismo, né? E aí como que o sionismo, perdão, ele vai se elevar a ser uma política da burocracia, né? A ideia de um lobby, isso no governo do Trump é claro, né? Você tem um lobby entre os burocratas norte-americanos e os burocratas judeus, né? E aí perde um pouco da ideia do judeu e ganha um pouco da ideia do sionista, né? Então você não tem mais, você tem o que acontece aí não tem uma ideia de uma preservação da cultura da memória ou uma coexistência da cultura da memória. Não, você tem uma outra ideologia construída por cima disso, que é a ideologia sionista, né? E essa ideologia sionista que ela é o problema, porque ela faz com que a visão de ortodoxia ela seja produzida numa visão totalmente contra as relações globais que o mundo vive, né? Então, trocando em miúdos, talvez a ideia aí que os malucos têm argumentado, né, o globalismo, etc., seja uma forma, isso é para se verificar, é uma hipótese aqui que eu coloco, mas tenho quase a impressão que essa é uma hipótese muito válida. E o globalismo, né, da forma que vem sendo construído pelas direitas norte-americanas e globais, né, do mundo, ele é uma visão, é uma outra forma de você falar que é um sionismo. Né? Me parece que vai um pouco por aí. Tá? Gente, na aula que vem, então, eu vou comentar o texto continuar comentando o texto do Pollack, do silenciamento, da questão do silenciamento. Dúvidas, questões, alguma coisa sobre isso? Eu vou... na aula que vem, então, eu continuo esse texto do Pollack, aí eu faço esse aqui terminou, basicamente, acho que eram as questões que eu queria colocar, mas para aula que vem a gente pode conversar com o texto do Memória e Esquecimento, né? As questões são iguais, de certo modo, mas elas tratam de questões um pouco diferentes, né? Do ponto de vista daquilo que seria o conceito de memória e pensar um pouco como que esse conceito de memória ele vai tendo que ser trabalhado fora da história, né? Porque a gente não está fazendo uma organização científica dos fatos, né? A gente começa a pensar em termos daquilo que é a memória, né? De uma forma mais livre, a memória em relação a memória, esquecimento, memória e silenciamento, né? Um pouco dessa ideia da memória manifesta, da memória latente. Para quem já leu esse texto, né, e quiser ir adiantando alguma coisa, pode ler o texto para a aula que vem, e aí eu falo assim, né, que tem textos que são às vezes mais complicados de se ler. Pode se ler. Eu vou começar a fazer aqui uma apresentação do texto da Helena Hernandes
Sandoika é o texto Tendências Historiográficas Atuales, né? É um textinho espanhol, vocês podem ler o capítulo, ou a parte, acho que é a parte 5, tá? Deixa eu só pegar aqui a parte exatamente qual que é essa parte do texto. Chama-se História do Tempo Presente, está na parte 5 do texto. Deixa eu ver se abre aqui. Ela vai falar um pouco de voltar nas questões da história do tempo presente. E, bom, parte... Peraí. Esse texto ele começa ao contrário. Peraí. Nossa, calma. Vamos subir aqui. Pode começar a ler na página 518, parte 5, História do Tempo Presente, né? Inicia na página 518. Talvez esse texto, eu vou falar para vocês, talvez esse texto não esteja na pasta, tá? Mas, terminando aqui a aula, eu já coloco lá. Você pode ler essa parte, né, 518 até o final, tá, dessa parte. Eu passo no e-mail isso mais precisamente, mas para quem já leu o texto do Pollack, já leu os dois, pode ir começar a trabalhar nesse também. É um texto em espanhol, ele é um texto que ele tem ele é um texto difícil, acho que talvez um dos mais complexos aí que a gente tenha, mas para quem conseguir ler e para quem lê esse texto, eu imagino que vai ser muito rico, principalmente pelo grande debate que a Sandoika faz em torno não só dos teóricos, mas daquilo que ela vai projetar como conceito de políticas de memória, tá? E aí, de novo, é pensar um pouco das questões da experiência dos indivíduos, da construção da memorialística em torno do tempo recente, um pouco das apropriações, né, que isso como é que se apropria da memória. Mas uma das coisas que é bem interessante nesse texto, e que eu gosto muito dele, é que, para além de perceber a memória, ela vai trabalhando um pouco com uma ideia de uma sociologia, que seria uma sociologia das identidades, né? Então, ela pensa, né, que eu já estou adiantando um argumento aqui do texto, ela pensa que parte da construção memorialística do tempo presente, ela é dada um pouco pela necessidade de se construir, de se mobilizar identidades, para que essas identidades possam se vincular em torno das chamadas políticas de memória, tá? Esse texto ele inicia na página 518 e vai até a página 555, tá? É uma leitura aí pesada, dura e talvez muito importante, tá? Então, para quem conseguir fazer. Quem não leu, na aula que vem eu vou falar do segundo texto do Pollack, rapidamente, né, porque é um texto mais curto, ele é mais fácil de trabalhar, e aí eu já vou começar a comentar aqui o texto da Sandoika, tá bom? Dúvidas, questões, tudo certo, tudo tranquilo? O silêncio mortal do Google Meet, mais uma vez. Então, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. E amanhã mesmo eu coloco essa aula no
no YouTube, tá bom? Fiquem bem, um grande abraço para todos e todas e até semana que vem, então, tá bom? Tchau, tchau, até mais.